No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o banimento judicial e virtual por parte do Facebook sobre um programador que criou algo que reduzia o vício das pessoas em relação às redes sociais. Facebook desesperado, coloca o fone no ouvido ou aumenta o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Parece que voltamos àquele velho lema de que gira disco e toca ao mesmo. E parece que, pelos vistos, o Facebook é sempre o tema de conversa nestes últimos dias, nestas últimas semanas. Mas não podemos negar que é praticamente factual que nos últimos meses a empresa Facebook, que é a detentora do próprio Facebook, do WhatsApp e do Instagram, tem estado no centro do furacão, tem estado no centro das atenções por todas as coisas que têm acontecido negativa em relação ao Facebook ou à empresa Facebook. O Mark Zuckerberg nunca esteve tão desesperado como agora e as notícias que têm vindo ao de cima nos mídia praticamente comprovam exatamente isso. E esta última notícia que eu vos trouxe sobre uma ex-funcionária ter entregue documentos que comprovavam que o Facebook tem olhado muito para a questão dos lucros de uma forma desesperada, em detrimento deles saberem que existe um problema grave que a população em si e que o Facebook é praticamente o responsável ou o grande responsável pelo estado caótico mental em que a sociedade se encontra. E então essa aí foi quase que a cereja no topo do bolo. E agora tivemos mais uma notícia ligado a um programador de seu nome Louis Barclays, que basicamente criou uma extensão designada de Unfollow Everything, que era uma extensão que praticamente permitia ao utilizador deixar de seguir todas as suas ligações de uma só vez e ainda impedia o envio de notificações de grupo e de páginas. Ou seja, isto de uma forma assim muito sucinta, muito resumida. No final deste processo, o próprio utilizador ficava sem nada no seu feed de notícias, ou seja, naquela parte central onde nós normalmente temos a tendência de rolar de baixo para cima ou de cima para baixo, consoante a direção em que vocês estiverem, mas normalmente é sempre de baixo para cima, onde a gente fazia a rolagem do feed de notícias. Basicamente, o utilizador, ativando esta opção, esta extensão, deixava de não ter nada praticamente no seu feed de notícias, mas obviamente que as coisas principais como amizades, publicações, entre outros detalhes, entre outros pormenores, mantinham-se tudo intacto, e onde aquilo depois era encostado para um canto no ver como, e aí é que a pessoa tinha acesso depois às notificações, se assim é que se lhe pode dizer, era onde a pessoa tinha, o usuário, o utilizador tinha acesso então às coisas que tinham chegado à sua rede social, à sua página, neste caso à sua conta. O objetivo praticamente, e esta é a forma prática, o objetivo era mesmo eliminar a poluição visual da rede social. Claro que o objetivo mesmo principal era que realmente toda aquela toxicidade que o utilizador vê diariamente na sua rede social, na sua conta, a forma era que esta
parte poluída que a gente costumamos ver diariamente nas nossas contas, nos nossos feeds de notícia, pudessem ser postas de parte e assim, a médio e longo prazo, a pessoa basicamente deixar de ter a tendência de querer seguir a vida dos outros, de querer cada vez mais se afastar das plataformas e também não cair na tentação de erradamente cair nas fake news. Mesmo até o próprio programador, este próprio Lewis Barclays, assume que sentiu-se menos viciado quando estava a usar esta extensão na sua app e que em grande parte do tempo passou longe da plataforma do Facebook e das outras redes sociais pelo o facto de estar-se a desvincular paulatinamente desta situação. E este basicamente foi o conceito ou o grosso da notícia. Mas aqui é que entra o desespero, é que o Facebook, assim que teve o conhecimento desta situação, assim que se percebeu desta situação, tomou as devidas providências, atuando de forma judicial, dando um prazo de 48 horas para que o programador entregasse tudo o que tivesse na sua posse de utilização desta extensão, de como é que ele estava a trabalhar na questão do algoritmo para poder derrubar o algoritmo do próprio Facebook, ou seja, como é que ele tinha trabalhado, qual era o segredo, como é que ele estava a operar esta situação para que o Facebook pudesse derrubar esta situação. Aqui a questão é que ele não acatou esta questão e o resultado final foi o banimento por parte do Facebook deste programador de todas as suas redes sociais para que ele fosse realmente impedido. Quer dizer, ele por um lado ele teve o resultado final que ele queria, que era de forma permanente estar longe destas plataformas. Aqui a questão é que isto mostra o outro lado da moeda e por isso é que eu vos trouxe esta notícia. Foi ver um lado desesperado de uma empresa liderada pelo Sr. Mark Zuckerberg, que mostra realmente o desespero e o ponto caótico em que se encontra esta empresa, de estar a ser alvejada por todos os lados e com grande razão de o porquê de estar a ser alvejada por todos os lados, que mostra e que comprova que aquilo que eu vos tenho dito ultimamente em relação às notícias que eu vos trago ligadas ao Facebook, que tem o seu fundo de razão. Ou seja, isto mostra que o Facebook está-se pouco lixando para nós, esta é que é a verdade, está-se mesmo pouco cagando para nós, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente quer, para aquilo que são os nossos sonhos, para aquilo que a gente pretende no nosso dia-a-dia, seja pessoal, seja profissionalmente. Ou seja, eles estão-se pouco borrifando. Eles, literalmente, querem cada vez mais, de uma forma desesperada, obter o máximo de dados possíveis sobre nós, de forma a que eles possam entregar às empresas, possam entregar aos anunciantes todos os nossos dados, todas as nossas métricas, todas as nossas ações, para que estas empresas, estes anunciantes possam fazer as suas ações, as suas escolhas, de forma a obter cada vez mais resultados, extraindo de nós tudo o que seja necessário para que no fim de contas a gente possa estar cada vez mais viciados, possa estar cada vez mais dentro destas aplicações e daí com a finalidade de podermos torrar o nosso dinheiro em compra de tudo e mais alguma coisa, consoante o modelo de negócio do anunciante. É triste ver o ponto em que isto está a chegar, é triste ver uma empresa, tal como eu tenho dito ultimamente, uma empresa que está a ir por um caminho tão desesperante, tão triste, tão humilhante, ao ponto que se está a vergar desta forma ao capital, se está-se a vergar de uma forma tão humilhante ao lucro, ao dinheiro, de uma forma desesperada, em que não se percebe porque é que... Quer dizer, no fundo até se percebe, quer dizer, no fundo o dinheiro é que para eles acaba por falar mais alto e eles não acabam por se aperceber que se matarem
as pessoas que são o modelo de negócio deles, né? As pessoas que somos nós, clientes, se eles acabarem por nos matar, se acabar por nos pôr doente mentalmente, fisicamente, ou seja, como for, de hoje para amanhã não existe população, não existe sociedade a que eles possam continuar a extrair fontes de rendimento, fontes de dados, fontes de seja daquilo que for, ou seja, isto eles vão esticando a corda, até que um dia, quando a corda partir, o modelo de negócio basicamente vai à viola e eles têm que fechar as portas. Quer dizer, eles não se apercebem que eles poderiam fazer isto de uma outra forma mais amigável, e meto muitas aspas nisto, que eles pudessem fazer de uma forma mais amigável para fazer render o peixe enquanto desce. E eles, de facto, durante muitos anos conseguiram isso. Só que chegou a um ponto, tornou-se insustentável, e acho que eles começaram a olhar isto de uma forma tão brutalíssima, de uma forma tão desesperada, de uma forma que o dinheiro, e não sei se até que ponto é que os acionistas que estão por detrás disso, quem investe o capital nas bolsas, nas ações da empresa, se de facto a médio e longo prazo não tem cobrado cada vez mais do Facebook para cada ano que passe apresente cada vez mais lucros, e cada vez que há essa pressão de cada ano que passa ter que apresentar um melhor resultado face àquilo que é o ano anterior, claro que leva muitas vezes administrações de empresas a tomarem decisões que muitas vezes não era aquilo que eles tinham em mente. A verdade é que isto está-se a tornar de uma forma insustentável. Estas notícias não têm sido postas ao acaso, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Tivemos há pouco tempo aquele documentário na Netflix que era o Dilema das Redes, que mostrava um pouco como é que a empresa tem trabalhado nestes últimos anos, onde tem estado por trás de polémicas como as eleições nos Estados Unidos, as ações da Rússia, a questão do Brexit na Inglaterra, ou seja, houve muitas coisas mal intencionadas por parte da empresa, que agora chegou a um ponto em que a máscara e o véu literalmente caiu e tem vindo ao de lume o mais podre que se pode considerar, e da parte empresarial, da parte do negócio, onde não há limites para este tipo de empresa, para este tipo de ações. E aquilo que eu vos posso pedir, aquilo que eu vos posso aconselhar foi aquilo que eu já vos disse no passado, vai ser praticamente uma repetição, mas não me irei cansar enquanto não vir uma população e uma sociedade a ir nesse sentido, que é contrariar todas estas ações, que é fazer exatamente o oposto daquilo que estas empresas têm feito nestes últimos anos. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.